Seja bem-vindo a mais um podcast oficial da Câmara de Piracaia. Nós estamos no mês de dezembro, uma época natalina. Mas você sabia que dezembro também é conhecido como Dezembro Verde, um mês que nos traz a reflexão sobre o cuidado com os nossos amigos animais? Para falar sobre isso, hoje a gente recebe a doutora Ana Carolina, que é médica veterinária e vai falar um pouco sobre esse assunto e essa causa que é tão importante. Doutora Ana, primeiramente, muito obrigado por aceitar nosso convite para falar desse assunto que é tão importante. O prazer é meu. Então vamos lá, doutora. Primeiro, para a gente já informar o nosso público que está nos assistindo, nos escutando, qual é a reflexão que nos traz o Dezembro Verde? Então, ele é um mês voltado para a conscientização, com ações de conscientização contra, o abandono e os maus tratos de animais domésticos, silvestres, engloba todos os animais. Perfeito. E assim, doutora, por que foi escolhido o mês de dezembro, já que é uma época natalina, final de ano? Tem algum motivo especial? Exatamente por isso. A maioria ele foi escolhido dezembro porque a maioria do abandono acontece nessa época e vai até fevereiro. Por quê? Porque é época de festa, onde a maioria dos proprietários tem viagem marcada, ou então assim, eles acabam se desfazendo, do animal de estimação por N motivos, que não tem onde levar, não tem quem cuide, então acontece esse abandono justamente nessa época de Natal, de Réveillon. Felizmente o pessoal ainda acha que o bichinho é uma coisa descartável, né, doutora? Infelizmente Exatamente. A gente precisa trabalhar sobre isso. Mas assim, doutora, ainda falando sobre esse assunto, o abandono ele é relacionado com o comprometimento da saúde pública também? Diretamente relacionado, coisa que assim a população não consegue enxergar. Porém, o abandono do animal, além dele trazer diversos males para a saúde pública, porque assim, o animal abandonado, ele não vai ter cuidado, ele não é vacinado. Então, o que acontece? Ele pode transmitir tanto doenças virais como parasitárias, acidentes de trânsito, agressão, porque o animal ele pode morder e assim ele pode ter raiva, por exemplo. E aí passa. Então, assim, ele é diretamente, um assunto diretamente relacionado com a saúde pública. E a gente acaba não pensando tanto dessa forma, e a população doutora? não enxerga dessa maneira, Porque, assim, você vê um animal abandonado ali e as pessoas passam até reto, acham que, não tem problema nenhum. E tem diversos. E agora, falando diretamente para as pessoas, doutora, o que elas devem analisar antes de adotar, de se tornar um guardião de um animal? Hoje em dia é muito complicado, a gente falou da palavra descartável, E existe muito a compra por impulso de um animal. Então, hoje o mercado pet, ele gera milhões, Por quê? Porque você vai com uma criança no shopping, você vê aquele animal bonitinho, na vitrine, é lógico, a criança olha aquilo e fala, nossa, que coisa linda. Porém, é uma compra por impulso. Por quê? O que a gente tem que pensar antes de ter um animal? Um animal é um ser vivo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência que ele é um ser vivo. É irracional, porém ele sente, Ele sente frio, ele sente fome. Então, antes de você comprar ou adotar qualquer animal, você tem que pensar no ambiente. Ele tem um ambiente favorável para o crescimento dele? Você vai conseguir alimentá-lo bem? Ele não é um ursinho de pelúcia, que a gente vai comprar, ele vai crescer. A gente vai ter que educar, ele vai ter diversos comportamentos. Mas ele late muito. Então se ele late muito, eu vou largar ele na rua. Então, assim, tem que estar preparado psicologicamente, emocionalmente, financeiramente. É como se a gente tivesse um filho, Então, é tudo isso. A gente tem que pensar num geral antes de poder comprar ou adotar um animal. Exatamente, doutora, mas muita gente acaba não levando em consideração tudo isso, pega o animal e descarta dessa forma. Mas quais as consequências para os seres humanos, para os animais também, para a sociedade que o abandono animal pode trazer? Um animal abandonado, o tempo de vida dele não chega a 2 anos. Por quê? Ele sente frio, ele sente fome, ele tem a parte comportamental que a gente não pensa, Então, ele não... É um problema, assim, agrava tudo. Assim, um animal abandonado, ele é como se fosse abandonar um neném no lixo.
Ele vai conseguir sobreviver? Não. Então, o que acontece? Vai gerar cada vez mais problema, né, de saúde pública, de natalidade, de doenças. E é isso, é conscientização. O pessoal precisa tomar essa consciência para não deixar os bichinhos sofrerem dessa Exato. forma. E agora, doutora, a gente está indo para o segundo ano de pandemia, embora a vacinação esteja avançando, a gente enxerga uma luz no fim do túnel, sim, mas durante a pandemia o número de abandonos chegou a aumentar? Tanto o número de abandonos como o número de adoção. Porém, o número de abandonos foi maior. Hoje a gente vive numa crise socioeconômica. Então, o lado da adoção chegou a 40% na pandemia. Por quê? Isso tudo depende da classe social, né? As pessoas com a vida social, a gente não estava, né, podendo sair. Então, o que eles fizeram? Tinha muita gente se sentindo muito sozinha, fechados, né, em apartamentos. Então, o que eles fizeram? Ou eles adotaram, ou eles compraram animais. Porém, isso a gente está falando de uma classe social. Tem a outra classe social que não teve condição, né? Se não tinha condição nem de alimentar o filho, quem dirá alimentar o animal. Verdade. Então, o que aconteceu? Tem uma taxa aí de 60% de abandono hoje. Não vou colocar qual a classe social, porém, foi maior a taxa de abandono do que de adoção. Agora, doutor, eu cheguei a ouvir uma coisinha ou outra assim sobre os animais transmitirem o vírus. Existe isso, doutor? É verdade? Então, não existe hoje trabalho que comprovado, como a gente ainda está, né, tão no começo de estudos, né, não existe ainda nenhum trabalho confirmado que relate que os pets possam ser transmissores do Covid. Porém, o que a gente fala, né, para continuar fazendo? Se a pessoa está infectada, da mesma maneira que a gente tem os cuidados para não passar para outra pessoa, manter os cuidados com o pet. Então, não ter muito contato, porque como não tem estudos que comprovam, a gente evita. Interessante, né? E, doutor, assim, nós seres humanos temos aquelas cirurgias, operações que são de praxe para a gente. Sim. E no caso dos nossos amiguinhos pets, tem a castração, que muita gente acaba deixando de lado, acaba não fazendo. Então, fala para a gente um pouquinho sobre a importância desse procedimento da castração nos animais. Tá. Eu vou, como foco hoje, a gente falar de animais abandonados. É óbvio que seria a natalidade, porque um animal abandonado na rua, a gente não vai ter cuidado. Então, ele vai procriar, assim, e de um vai se transformar em 15, né? Filhotinhos abandonados. Além disso, que é o controle de natalidade, que é prevenir, né, a gestação em fêmea, a gente tem a parte comportamental também, que é muito importante. O animal ele fica mais calmo, então evita a fuga, né, evita a marcação de território, evita a agressividade com outros animais e principalmente a questão das doenças. Então, assim, a piometra, que é uma doença na fêmea, tumor de próstata no macho, tumor de mama, câncer de mama nas fêmeas. Então, além de ser uma forma de cuidado, né, a gente evita essa parte também de natalidade, de procriação com relação ao abandono dos animais. Então, quer dizer, tem uma extrema importância esse procedimento na vida dos bichinhos, né, doutora? Exato. E assim, quais as ações públicas que devem ser tomadas em relação a esse tema, doutora? Então, a gente tem hoje um programa que está vindo, né, para a cidade de Piracaia, que vai ser um canal direto de Disque Denúncia contra o abandono e os maus tratos dos animais. Ah, interessante. Então vai ser um canal diretamente, vai ser um formulário, você vai preencher, é um Disque Denúncia. Hoje a gente conta com 90 e 181, que seria a polícia militar, que a gente denuncia o abuso, ou os maus tratos, ou o abandono dos animais. Porém, hoje a gente vai contar com esse canal direto na nossa cidade, que vai vir proporcionar, né, um cuidado maior com a sociedade e principalmente com os animais, e um programa de conscientização nas escolas também, que já está sendo feito, né? E serão ciclos de palestras de conscientização, de ações que a gente vai abordar diversos temas, como a castração, os maus tratos, o abandono em si, como você adotar, né, um animal. Então são ações que a gente tenta passar para a população um dever
de conscientização de que animal não é brinquedo, né? Isso é muito bacana, doutora. Então tem novidade vindo aí para Piracaia, a gente vai ficar ligado. Exatamente. E a senhora falou, doutora, do 190 e do 181. Para a gente frisar um pouquinho mais isso, a gente sabe que tem bastante pessoas que se interessam por essa causa animal, mas não tem condições assim de defender essa bandeira de forma atuante, por investimento e tudo mais. Mas todos podemos denunciar maus tratos e abusos a animais, né? Então, como que nós podemos realizar essas denúncias hoje? Então, hoje é diretamente assim, é uma delegacia normal, você faz um boletim de ocorrência normal e é onde vai ser investigado. Isso normal, no geral, no estado de São Paulo, que é o 190. É como se você fosse denunciar qualquer outro tipo de crime, certo? E hoje o canal de Piracaia vai ser exatamente isso. A gente vai ter um canal direto, onde a pessoa vai entrar, vai ser mantida em sigilo, óbvio. Ela vai preencher um questionário da denúncia, que vai envolver tanto o abandono quanto os maus tratos. A gente vai agir junto com a Guarda Civil, com a Guarda Municipal, perdão. Vai ser um trabalho assim de união da cidade para essa conscientização. Muito importante. Então você, morador, já fique atento que vamos poder juntos cuidar dos animaizinhos da nossa cidade. Doutora Ana Carolina, quero agradecer demais a sua presença aqui. Aqui é o lugar onde as pessoas conhecem o que tem de melhor na nossa cidade e ficam ligados nas novidades. Para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre a importância do cuidado com os animais, do não abandonar, de denunciar os maus tratos também, para que toda a nossa cidade fique conscientizada e cuide melhor dos nossos bichinhos. Exatamente. Eu repito, animais são seres vivos, né? E o quanto máximo a gente puder ter de cuidado, de amor, de carinho, é o que eles precisam. Maravilha, doutora. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente em mais um conteúdo. Fique ligado nos nossos canais oficiais, porque aqui vem muita novidade para você conhecer o que tem de melhor na nossa cidade. Muito obrigado e até a próxima.